Olha, tem duas situações que caminham paralelamente, uma junto da outra, e a gente vai discutir muito isso no vídeo de hoje. Primeira situação, parabenizar o goleiro Léo Jardim pela convocação. O jogador foi comunicado na convocação ontem à noite. Eu estava gravando o Futebolaço Podcast com o menino Gui, eu disse ano passado que o melhor jogador do Vasco da temporada 2023 foi o Léo Jardim, e o Léo Jardim vem mantendo a regularidade. E eu vou exaltar e elogiar o Léo Jardim, e ao mesmo tempo eu vou botar um alerta desse tamanho sobre a fragilidade defensiva do Vasco na temporada 2024, e a gente vai trazer detalhe por detalhe para vocês entenderem. O Léo Jardim está se aproveitando desse momento ruim do Vasco, e aí a função dele é proteger o máximo possível a nossa meta, e ele está sendo brilhante. Então, time exposto, o goleiro trabalha muito. Se o goleiro for bom, ele aproveita essa exposição e se destaca. Se o goleiro for ruim, o time exposto do jeito que está, toma muitos gols. E o Léo Jardim tem operado milagres aí, e às vezes, mesmo em grande fase, não consegue evitar alguns gols. Só contra o Água Santa foram 3 gols, sem que o Léo Jardim não tivesse falha em gol algum. Vamos aos números do Léo Jardim na temporada. Ele é o segundo goleiro com a nota mais alta atuando no Brasil no SofaScore, tá? A média dele é 7,39. Vamos aos números. 12 partidas, 12 gols sofridos. Mesmo o Léo Jardim em grande fase, o Vasco, para ganhar uma partida, tem que fazer 2 gols, porque um gol é certeza do Vasco tomar. Tá aqui. Então, contra número não se discute. 12 jogos, 12 gols. E se não fosse o Léo Jardim, essa média era bem mais alta. Ele tem 52 defesas no ano. O Léo Jardim é o goleiro da Série A com mais defesas. Nós temos times de Série A aí com elencos mais frágeis. Nós temos Criciúma, nós temos Vitória e outras equipes como Juventude. E nenhum desses goleiros fez tanta defesa como o Léo Jardim. São goleiros que não têm a qualidade do Léo Jardim, ao mesmo tempo, possivelmente são times que não estão tão expostos assim como encontra-se o time do Vasco. O Léo Jardim defende 81% das bolas que vai no gol. 19% delas acabam entrando. O Léo Jardim tem 2 penalidades defendidas já na temporada, um pênalti do Gabigol e um pênalti na disputa de pênaltis contra a equipe do Água Santa, tá? Então a média dele é 7,39 por partida. Que é um outro dado alarmante, o Vasco nos 2 últimos jogos sofreu 40 finalizações no seu gol, que daria uma média de 20 chutes do adversário por partida. Isso é um absurdo. Contra o Água Santa foram 14 finalizações, que já é um número considerado alto, e contra o Nova Iguaçu esse número quase dobrou. O Vasco ofereceu as incríveis 26 finalizações no seu gol. E que é um número que vai te assustar ainda mais, que exalta o Léo Jardim, mas, de novo, expõe a deficiência e a fragilidade do sistema defensivo do Vasco. O Léo Jardim contra o Nova Iguaçu bateu o recorde de defesas dele com a camisa do Vasco desde que ele chegou. E olha que nós estamos falando de um jogo de Campeonato Carioca, e ano passado ele jogou o Campeonato Brasileiro contra equipes brigando para ser campeã, outras contra rebaixamento, outras foi para Libertadores, num sarrafo mais alto. O recorde de defesas do Léo Jardim numa partida com a camisa do Vasco tinha sido ano passado contra o Atlético Mineiro, lá na estreia do Brasileirão no Mineiro. Vocês lembram que o Vasco foi atropelado pelo Atlético Mineiro e o Léo Jardim salvou lá atrás. A gente faz 2 gols bem no comecinho do jogo, se segura e toma-lhe bola no gol, toma-lhe bola no gol, toma-lhe bola no gol. E o Léo Jardim, né, fazendo os seus milagres, toma até um golzinho que o Robson Bambu mosca na hora de fazer a marcação, e a gente acaba tomando um gol de cabeça. Naquele jogo da estreia do Brasileiro de 2023, o Léo Jardim fez 10 defesas na partida, sendo 6 consideráveis defesas normais e 4 defesas difíceis. Contra o Nova Iguaçu, esse número explodiu. O Léo Jardim fez 12 defesas, sendo 5 consideráveis normais e 7 consideradas defesas difíceis. Anterior a isso, o top 3, os jogos que o Léo Jardim mais tinha trabalhado,
O primeiro tinha sido esse jogo do Galo, depois contra o Fluminense, na quarta rodada, aquele jogo que é 1-1, o Pedro Raul abre o placar numa saída boba do Fluminense, eles perdem a bola, a gente faz o gol. E aí depois o Vasco é amassado pelo Fluminense, inclusive deu muitas críticas à torcida do Vasco, inclusive o Barbieri foi muito cobrado na coletiva e durante a semana, ele alegou que o Fluminense jogava o melhor futebol do país, tinha acabado de vir de uma goleada em cima do River Plate, etc. E aquele jogo acabou 1-1. O Léo Jardim fez naquele dia 8 defesas, sendo 4 defesas normais e 4 defesas difíceis. E o terceiro jogo que o Léo Jardim mais tinha trabalhado foi contra o América Mineiro. 7 defesas, 6 normais e uma única sendo difícil, tá? Então, grave o número. Contra o Nova Iguaçu, 12 defesas, 5 normais e 7 defesas difíceis. Então, o Léo Jardim, sim, vive um grande momento. Parabéns ao nosso goleiro, mas o sistema defensivo do Vasco tá algo assustador, tá bom? E agora a gente vai aproveitar e vai falar do Ramon Dias. O Ramon Dias teve uma postura muito interessante e muito inteligente. A informação que o Globo Esporte conseguiu apurar de foi que o Ramon Dias comeu a rapaziada no esporro no vestiário. Mas comeu assim, com força. Pegou muito pesado. Tem muito culpa do Ramon, e eu falei isso no meu pós-jogo. Porém, o que o Ramon Dias cobrou dos jogadores, Ramon Dias, tem que corrigir o sistema? Tem. Mas o Ramon Dias está incomodado com a postura dos jogadores. Ele não está gostando da postura do time. E o jogo da Água Santa deixou sequelas. Vocês lembram que quando o Vasco classifica, acaba ali com a penalidade máxima batida pelo Verratti, o Ramon Dias não esboça nenhuma reação de comemorar, ele simplesmente põe o paletó dele no ombro e vai pro vestiário. Ele não ficou na beira do gramado, nem ele, nem Emiliano Dias, para comemorar e ficar com os jogadores. Os jogadores sim, comemoraram dentro do gramado e ele foi pro vestiário puto da vida, pela oscilação do Vasco. O Vasco fez um primeiro tempo parênteses, o Vasco fez 25, 30 minutos muito bons contra o Água Santa e já na reta final caiu, dando muito espaço e possibilidade do Água Santa trabalhar a bola, e a gente toma o gol no último lance do primeiro tempo e é engolido no segundo tempo e acaba achando um gol de bola parada aos 49, empatando e levando para as penalidades máximas, tá? Eu vou trazer mais detalhes dessa questão aí defensiva do Vasco no próximo vídeo. Ontem eu tive um dia agitado, corrido, tentei fazer o segundo vídeo, não consegui. Peço desculpa a vocês, mas hoje não tem podcast para gravar, tô com o meu dia mais tranquilo. A gente vai fazer mais vídeos para vocês hoje, tá? Então prometo debater essa questão defensiva do Vasco mais à frente. Mas o Léo Jardim vive um grande momento, parabéns, estou muito feliz com o nosso goleiro. Mas o Vasco, como equipe, defensivamente, está muito frágil. E se não fosse o Léo Jardim, a situação do Vasco era bem pior, tá bom? Bom, galera, para finalizar, hoje está completando 5 anos do falecimento do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Um personagem muito grande na história do Vasco, muitos amam, outros detestam, mas é um personagem importante para a história do Vasco. Ele faz parte das duas facetas do Vasco: as grandes vitórias, grande conquista e o crescimento exponencial do Vasco, ali do começo dos anos 80 até o final dos anos 2000, tem muito Eurico Miranda e muita importância dele dentro disso aqui. Mas o Eurico também é muito importante para o declínio e para a derrocada do Vasco nas gestões como presidente. Para mim, o grande início da ruína do Vasco é aquela questão com o Nations Bank e aquela babaquice de botar o logo da SBT na camisa. Estrategicamente foi uma burrice do tamanho do universo fazer aquilo. Os clubes à época eram completamente dependentes de cotas de televisão e a Globo era a empresa que mais colocava dinheiro no bolso de todos os clubes brasileiros, porque ela era a detentora dos direitos de transmissão. O Vasco tinha cotas de televisão de anos para frente antecipado, pela questão até mesmo do rompimento do contrato do Nations Bank. E a Globo, ao meu ver, de forma correta, quando o Eurico Miranda faz aquela questão, né, de expor ao ridículo a Globo, que era a direita de transmissão do brasileiro, e ele colocar a maior concorrente da Globo na camisa, inclusive de graça, só para provocar,
A Globo falou, vai ter uma retaliação. Tu tinha conta de TV antecipada, né? Agora tu não vai pegar um centavo. Até você passar os anos que você antecipou e você poder receber de novo, se vira aí. Inclusive, e aí eu tenho muito respeito pelo Romário, e muitos vascaínos talvez não sabem da importância que o Romário teve institucionalmente para o Vasco no início dos anos 2000, quem socorre o Vasco financeiramente é o Romário. Quando o Vasco toma o torniquete financeiro da Globo, o Romário tira dinheiro do bolso para emprestar ao Vasco, para o Vasco poder honrar e pagar salário. Muito vascaíno não sabe disso. Boa parte da dívida que o Vasco tinha com o Romário era do empréstimo que o Romário fez do seu próprio bolso. Inclusive, nem sei, não estou na cabeça do Eurico Miranda, ele já faleceu, se a estátua que ele fez para o Romário tem a ver pelo conjunto da obra. O Romário é o maior jogador em termos de carreira, não estou falando de história dentro do Vasco, que passou dentro do Vasco, que o Vasco revelou. Nenhum jogador teve a carreira que o Romário teve, o Edmundo não teve, o Roberto Dinamite não teve, o Juninho Pernambucano não teve a carreira do Romário. O Romário começou, terminou no Vasco, fez o 100º gol no Vasco e teve essa importância também da questão de ter socorrido o Vasco nesse momento aí de dificuldade no início dos anos 2000, tá? Enfim, então tá feito o registro aí, tenho boa relação com os filhos do Eurico, o Euriquinho teve lá no meu programa 2 vezes, o Álvaro Miranda teve recentemente. Eu procuro separar, a figura humana eu não conheci, não tive oportunidade, e a figura pública, o dirigente, eu tenho coisas que eu gosto, tem coisas que eu detesto, e eu confesso que eu não consigo ter uma opinião formada, porque eu só quero bom e não quero ruim, eu só fico com ruim e excluo o bom. Ele foi muito forte e muito importante nesses dois lados, tanto no bom como no ruim. E aí a minha balança talvez fique meio que no meio a meio. Eu tenho apreço pela figura, era engraçado, eu adorava ver as entrevistas coletivas do Eurico, era um personagem divertido, era um personagem engraçado, polêmico, mas o dirigente, eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade de equiparar para saber se ele foi melhor, ou se ele foi pior, ou se ficou no meio termo, e aí eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sei como ele foi importante, foi muito bom para o Vasco durante muitos anos, e se você se orgulha de ter 4 brasileiros, Libertadores, né, Mercosul, etc., ele é importante e fundamental para isso. Por outro lado, a derrocada do Vasco passa também por gestões pífias e decisões absurdas dele. Lembrando que a provocação também que ele faz a Globo colocando o logo do SBT é que a Globo havia cometido uma covardia com ele. Eles manipularam as imagens do jogo da queda do alambrado contra o São Caetano em São Januário. A própria Globo confirma isso no documentário que a própria Globo fez recentemente para contar a história do Eurico Miranda. Eu recomendo vocês assistirem A Mão do Eurico, maravilhoso documentário. Inclusive acho que deveria ser muito mais extenso, virar uma série com temporadas, porque é um personagem muito rico, dá para você debater e discutir muita coisa. 4 episódios é muito pouco para a história do Eurico Miranda e para a história também do Vasco da Gama, tá? Mas ele pegou uma briga que era da emissora com ele e usou o Vasco para retribuir e ferir a emissora e acabou trazendo prejuízo para o Vasco. Se ele achava que a Globo havia sido incorreta com ele, ele deveria ter movido um processo CPF para a CNPJ e resolver essa esfera fora do Vasco. Ele misturou o Vasco no meio da história e o mais prejudicado e arrebentado depois foi o Vasco. Então eu consigo fazer essa leitura de ambos os lados. Entender por que o Eurico fez aquilo, apesar de discordar, e entender o porquê também do torniquete financeiro da Globo depois. Então ambos erraram nessa situação. A Globo pela manipulação e o Eurico por ter utilizado o Vasco e a forma como ele usou para contra-atacar a covardia que a Globo primeiro fez com ele, tá bom? Isso ajudou muito o Vasco a entrar num buraco e no limbo financeiro nos anos seguintes. É isso aí, galera vascaína, vamos que vamos mais uma vez aqui com vocês, trazendo notícias e mais notícias, tá? E deixando vocês bem informados, mas para isso precisamos da colaboração de vocês, que vocês se inscrevam no canal, aperte ali em todas para
sempre chegar notificações para vocês assim que tiverem notícias aqui do Vascão da Gama, o gigantesco da colina. Compartilhe o vídeo, comenta. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Só dependemos de vocês, isso é totalmente grátis. E eu queria saber de vocês aí, olha só, aniversário de falecimento do Eurico Miranda. Eu quero saber de vocês a sua opinião sobre o Eurico Miranda. Como o Dieguinho vem falando aí, muitos gostam e muitos detestam. Então eu queria saber a opinião de vocês e, o mais importante, todos respeitando a opinião dos outros, que cada um tem uma sua opinião. Eu tenho a minha opinião e vocês também têm a opinião de vocês. Tá bom? E de antemão eu já deixo aí para vocês aí saber o que vocês acharam dessa reportagem aí, desses cortes de notícias que nós estamos trazendo para vocês. E sempre trazendo notícias para vocês, sempre notícias novas, notícias especiais e notícia do nosso gigantesco da colina. Tá bom? Então é isso aí, galera. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Isso é muito, mas muito importante pra gente. Tá bom? Faz esse favor aí pra galera aí. Valeu? Um abraço e até a próxima.